Parece-lhe então que o que se deu comigo em 1860 pode entrar numa página de livro? Vá, que seja. Olhe, eu podia mesmo contar-lhe a minha vida inteira, em que há outras coisas interessantes. Mas para isso era preciso tempo, ânimo e papel. E eu só tenho papel. O enfermeiro. Em 1859, pelo mês de agosto, tendo eu 42 anos, fiz-me teólogo. Quero dizer, copiava os estudos de teologia de um padre, antigo companheiro de colégio, que assim me dava delicadamente casa, cama e mesa. Naquele mês de agosto de 1859, recebeu ele uma carta de um vigário, certa vila do interior, perguntando se conhecia pessoa entediada, discreta e paciente, que quisesse ir servir de enfermeiro ao coronel Felisberto, mediante um bom ordenado. O padre falou-me, aceitei com ambas as mãos, já estava enfarado de copiar citações latinas e fórmulas eclesiásticas. Chegando à vila, tive péssimas notícias, e elas estavam relacionadas ao coronel. Era um homem insuportável, estúrdio, exigente, ninguém o aturava, nem os próprios amigos. Respondi que não tinha medo de gente sã, ainda menos de doentes. Logo, segui para a residência do coronel. Achei-o em sua casa, estirado numa cadeira, bufando muito. Não me recebeu mal. Em seguida, perguntou-me pelo nome. Eu respondi, revelando a minha identidade. Ele mesmo decorou ao vigário, acrescentando que eu era o mais simpático dos enfermeiros que tivera. No oitavo dia, entrei nessa vida, uma vida de cão. Se o velho fosse rabugento, vá, mas ele era também mau. No fim de 3 meses, eu estava farto de o aturar. Determinei vir embora, só esperei a ocasião. Não tardou a ocasião. Um dia, pegou da bengala e atirou-me 2 ou 3 golpes. Eu já estava farto de aturar tudo aquilo. Mais de uma vez, resolvi sair. Mas, instado pelo vigário, ia ficando. Concedi um mês para ficar naquele lugar. O vigário tratou de procurar-me um substituto. Na noite de 24 de agosto, o coronel teve um acesso de raiva e ele acabou atirando-me um prato de mingau, que achou frio. O prato foi cair na parede. Às 11 horas, passou pelo sono. Enquanto ele dormia, saquei um livro do bolso e comecei a lê-lo, mas acabei dormindo também. Acordei aos ataques do coronel, e tal foi a dor que não vi mais nada. Atirei-me ao doente, pus-lhe as mãos ao pescoço, lutamos e esganei-o. Passei a sala da contígua e durante 2 horas não ousei voltar ao quarto. Não posso mesmo dizer tudo o que passei durante esse tempo. Era um atordoamento, um delírio vago e estúpido. Depois de algum tempo, resolvi voltar ao quarto. Fui até a cama, vi o cadáver, e em seguida chamei um escravo. Disse-lhe que o coronel amanhecera morto. Com a ajuda de um escravo, levei o corpo do coronel para longe dali. Depois de uma pequena cerimônia, saí à rua. A passagem da meia escuridão de casa para a claridade da rua deu-me grande abalo. Receei-me que fosse então impossível ocultar. Não é preciso dizer que vim logo para o Rio de Janeiro. 7 dias depois de chegar ao Rio de Janeiro, recebi a carta do vigário, dizendo-me que eu era o herdeiro universal. De cara fiquei abismado, mas imediatamente eu fui ao encontro. Entrando na posse da herança, convertia em títulos e dinheiro. Antes de recebê-la, tive uma ideia, de doá-la inteiramente para a caridade. Mas logo percebi que isso tudo poderia ser apenas uma afetação do ocorrido. Decidi-me distribuir alguma coisa aos pobres. Ao todo, foram 32 contos.
Mandei também levantar um túmulo ao coronel, todo de mármore, obra de Napolitano, e aqui esteve em 1866. Fui morrer, creio eu, em Portugal. Os anos foram andando. A memória tornou-se cinzenta e desmaiada. Penso às vezes no coronel, mas sem os terrores dos primeiros dias. Mas na verdade mesmo, ele devia morrer, ainda que não fosse daquela fatalidade. Adeus, meu caro senhor. Se achar que esses apontamentos valem alguma coisa, pague-me também com um túmulo de mármore, ao qual dará por epitáfio esta emenda que faço aqui ao divino sermão da montanha. Bem-aventurados os que possuem, porque eles serão consolados. O conto é dividido em 3 atos. No primeiro, o protagonista é o próprio narrador, assim como nos outros dois, e ele admite ao leitor que ele é o assassino e não esconde esse fato. Ele matou o coronel porque este lhe arremessou uma moringa na testa e ele esganou até a morte. Depois disso ele começa a ver vultos e a culpa vai assumando-se e ele entra em desespero durante certo período de tempo. No segundo ato, o narrador e protagonista começa a atenuar a sua culpa perante a morte do coronel. Ele começa a dar desculpas para porque o matou, ele começa a se colocar em posição de defesa, como ele coloca aqui, ó. Crime ou luta? Realmente foi uma luta em que eu, atacado, defendi-me. E na defesa, foi uma luta desgraçada, uma fatalidade. Fixei-me nessa ideia. Ele se fixou nessa ideia e está expondo ao leitor apenas um ponto de vista, pois o conto inteiro nós nos limitamos apenas à visão do protagonista. No terceiro ato, o protagonista, Procópio, continua a atenuar a sua culpa, como ele cita no trecho da narrativa. Considerei também que o coronel não podia viver muito mais, e estava por pouco. Ele mesmo se sentia e dizia: viveria quanto? 2 semanas ou uma? Pode até ser que menos. Já não era vida, era um molambo de vida. Se isso mesmo se podia chamar ao padecer contínuo do pobre homem. E quem sabe mesmo se a luta e a morte não foram apenas coincidentes? Podia ser, era até o mais provável. Não foi outra coisa, fixei-me também nessa ideia. Aqui ele começa. Pausa aí, por favor. Nesse trecho que eu li, há 3 pequenos atos. O primeiro dele é o podia ser, que é o sentimento de culpa que ele tem. O segundo era até o mais provável, que é o processo de convencimento dele. E o terceiro ato, e último, não foi outra coisa, que é a imposição de uma certeza. O que ele se convence de que o que ele fez é correto. Ele mesmo fala depois que se pergunta se não foi uma coisa boa matar o coronel e acabar com todo o sofrimento dele. O objetivo do conto não é o crime em si, mas sim o processo em que o protagonista sofre, desde processo de assassino para defesa para vítima. O objetivo do conto não é o assassinato em si, mas sim a vivência pela qual o protagonista passou, desde o assassinato até ele se colocar em posição de defesa e por fim ele sendo a vítima de todo esse processo e homenageando o morto.